que são as religiões, a religiosidade e a mensagem que primeiramente se apresenta como de Cristo, mas não é, e depois algumas até que nem sequer se apresentam de Cristo, né? Então são diversas as religiões que vão, em certa medida, falar de Cristo, mas sem ser de Cristo, sem de fato estarem vinculados à videira verdadeira, sem serem ramos de fato. Outras nem sequer vão se anunciar como de Cristo. E aí, para hoje, nós vamos falar sobre o catolicismo, que em certa medida talvez seja fácil da gente falar que tem problemas e erros, mas em outro lado a gente precisa pensar melhor sobre a nossa relação debaixo desse grande guarda-chuva que eu falo, que é o cristianismo. Porque aí eu tenho uma pergunta: catolicismo romano é identificado como cristianismo? Agora é com vocês. Eu posso falar que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é cristã? Sim, tem um sim. Tem um sim mais ou menos ali. Sim até metade do caminho. Não? Tem algum não? Todo mundo acha que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é cristã? Lembrando que quem cala consente. Então, se você não levantou a mão, não opinou, você está consentindo com a maioria então. Certo? Então, para todos vocês, porque eu não vou dar minha opinião agora, né? Para todos então, a Igreja Católica Apostólica Romana, que ela pode ser identificada como uma igreja cristã, certo? Ok? Então tá. Da onde surgiu a Igreja Católica? O Rogério falou de Constantino, mas a Igreja Católica não existia antes de Constantino? Vamos lembrar, Constantino, imperador romano, que no ano de 300 e pouco, ele, ainda bem que tem um professor de história que é bom de data, né? Porque senão, por volta do século IV, então, início 318, ele se converte. Essa é a história, né? Narrada. Ele se converte ao cristianismo da época e impõe sobre todo o império a religião oficial do Estado, que se torna então o cristianismo, certo? Portanto, a gente tem como uma marca dessa Igreja Católica Apostólica Romana a conversão de Constantino, certo? Mas a Igreja Católica Apostólica Romana, ela existia antes. O que existia antes, afinal de contas, dessa conversão de Constantino, então? Existia igreja? Existia cristianismo? Existia igreja, então. Se a gente volta a Cristo, morre, ressuscita, e aí logo depois o que vem? Atos dos Apóstolos, para mostrar o quê? A igreja surgindo em Jerusalém, Samaria, e depois confins da terra, correto? E aí nós vamos ver várias cartas do apóstolo Paulo sendo endereçadas a quem? As igrejas. Portanto, existia já consolidado no
Oriente Médio, digamos assim, no mapinha aqui, né? Se a gente for pegar Judéia ali, Oriente Médio, e aí até Roma, né? Então Península Ibérica, o norte da África ali, todo o Império Romano, nós vamos ver o cristianismo se expandindo por toda essa região, né? Mas de que cristianismo estamos falando? Estamos falando de igrejas, de comunidades, de pessoas que, debaixo da liderança de alguém, segue a Cristo. E quem é esse alguém? Presbíteros. Esse é o termo utilizado, que aí pode até em certo momento Paulo utilizar para bispo, mas o sentido da palavra é o mesmo. O que hoje vulgarmente a gente poderia falar pastor. Então seriam pastores, onde os apóstolos passaram, não só os apóstolos, mas outros passaram, construíram uma liderança, e sobre essa liderança então ordenada, a igreja foi crescendo e foi se esparramando. De certa forma não existia uma liderança central, exceto se remeter, pelo menos no começo, a Jerusalém e a igreja de Jerusalém, aos apóstolos, que em grande medida ficaram ali. Um ou outro só que saiu de Jerusalém, né? O expoente maior Paulo. Então nós estamos falando antes do Império Romano instituir como igreja oficial ou como religião oficial do Estado o cristianismo, um conjunto de comunidades que estavam debaixo da palavra, e digamos como palavra, a compreensão daquilo que se tinha do Velho Testamento, o cânon judaico, e as cartas que eram endereçadas às igrejas pelos apóstolos, assim como os evangelhos. E aí estamos falando de algo que foi produzido no primeiro século da era cristã, né? Então, até o ano 100 mais ou menos, certo? Bom, o que muda a partir daí? Muda que a partir deste momento nós vamos ter uma liderança central, nós vamos ter uma institucionalização daquilo que era um movimento, digamos assim, na leitura de outros. Aquilo que era cada comunidade esparramada e em certa medida independente, elas agora vão ser concentradas e vão se reportar a uma única sede. E aí essa sede, ela vai caminhar para um único lugar até a gente ter a queda do Império Romano como um todo, né? Porque a gente tem o Império Romano nesse mapa aqui, só que isso dentro de um período até 470 mais ou menos, né? Que vai ser a divisão do Império Romano. Então nós vamos ter o Império Romano do Ocidente e o Império do Oriente, com a queda de Constantinopla, certo? Então nós vamos ter aí uma fragmentação não só do império, mas vamos ter uma fragmentação desta igreja católica apostólica romana, onde ela vai dar uma origem à igreja ortodoxa. Então quando a gente olha lá na Rússia, né, um pessoal diferente, barbudo e tal, você vai ver que é uma igreja ortodoxa. Parece a católica, é igual a católica em quase tudo, exceto em alguns ritos e no nome. Por quê? Porque ela vai ser uma divisão, assim como teve a divisão do império. Então vamos ter um império sediado em Roma, outro em Constantinopla, e aí a gente vai ter a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente, certo? Para falar da primeira fragmentação dessa igreja. E o que importa pensar sobre isso?
né? Importa a gente pensar que o que nós entendemos hoje como Igreja Católica Apostólica Romana, ela vai então cada vez mais se construir não só como uma instituição religiosa, centralizadora dessas comunidades. Então ela vai determinar quem vai ser o líder de cada comunidade, se tal comunidade é ou não cristã. Mas aí a gente vai ter a fundação de algo que existe até hoje, não como sede de uma instituição religiosa, né? Mas como sede de Estado. Estamos falando de um país. Que país é esse? O Vaticano, né? Então, dentro do território italiano, você vai ter um quadradinho lá, que vai ser um país independente, que possui até o seu exército de proteção, que na verdade não é dele, mas é da Guarda Suíça. Então olha só, é um estado com as suas regras, com o seu território e com o seu exército. No caso ali, territorial, que é a Guarda Suíça que protege o Vaticano como um todo, né? Eles têm seu sistema financeiro, porque tem banco, e aí a gente lembrar que há uns anos atrás o próprio Papa atual, ele teve que lidar com o escândalo financeiro do Banco do Vaticano, né? Então a gente tem uma estrutura de Estado ali, certo? Que começa quando? Começa lá atrás, quando a gente vai ter uma instituição, e aí portanto essa instituição ela vai se afiliar, ela vai se juntar com o Estado e vai pedir porção de terra para se estabelecer como um Estado, um protetorado. E aí, hoje, nós olhamos então para uma instituição religiosa, que na verdade é um Estado, e, portanto, ela tem não só porções de terra lá, mas no mundo inteiro, porque onde existe Igreja Católica construída, aquela porção de terra pertence a quem? Ao Vaticano, certo? O salário, o ganho do padre é, em certa medida, para sua subsistência, porque a casa é da igreja, a igreja é da igreja. Tudo que pertence à igreja. E aí é até interessante o movimento do padre não casar, por quê? Porque antes podia, e depois passa não. Porque aí você não tem o custo, você não onera o Estado, né, a instituição, com viúvas e filhos, certo? E tudo aquilo que o padre tem, como ele fez voto de pobreza, tudo aquilo que é adquirido em vida vai para quem? Não tem herança, não tem para quem deixar a herança, é da igreja, certo? Essa é a dinâmica. Bom, aí eu preciso de uma colinha, porque eu não vou decorar todos os nomes, mas a gente tem os 5 patriarcas, que determinam, portanto, esta origem: Roma, Constantinopla, Antioquia, Jerusalém e Alexandria. São os bispos, digamos assim, dessas 5 regiões que vão dar origem àquilo que nós vamos entender hoje como Igreja Católica, a liderança da Igreja Católica, que na verdade vai se unificar em uma só figura, que é o papado, certo? E aí, ao longo da história, nós vamos ter vários papas. E como já foi exposto, lido, e até o pastor falou aqui, existe uma fundamentação para isso, né? De um único líder, papa, vicário, alguém que seria Cristo, representante de Cristo na terra. Portanto, essa igreja é a única igreja que pode ser igreja cristã, né? Qual a base disso? Segundo a lenda, a história,
a tradição e aquilo que eles interpretam da Bíblia. O primeiro Papa foi quem? Pedro, correto? Porque sobre esta pedra, não é isso? Eis que tu és Simão, e sobre pedra, né? Petrus, e aí sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí a interpretação deles é de que sobre Pedro é que se estabelece a igreja católica. Quem que tem a chave do céu? Por isso que quando a gente quer que chova, a gente pede para quem? Uai, se é ele que tem a chave do céu, é ele que abre a torneira e fecha a torneira, certo? É por isso que é importante a gente olhar para aquilo que existe antes do Império Romano instituir a igreja, ou melhor, o cristianismo como religião oficial, e depois. Porque até o presente momento não existia o Papa, não existia uma liderança única, portanto ninguém estava falando que Pedro era o único representante e a partir dele seria dado sequência. Então, Pedro, anos 50, 60, 320, quem que ficou depois de Pedro até 300 e pouco, certo? Como líder, aí você vai ter os patriarcas, né? E que na verdade vão dar origem a essa unificação e vão dar a origem a um só. E é interessante a gente pensar nessa relação instituição religiosa com o Estado. Por quê? Porque em muitos momentos a escolha do Papa se deu por uma questão de relação política entre os principados, reinos, que era a Europa se construindo ali, se destruindo e construindo nas guerras entre eles ali, certo? E a igreja, em cada uma dessas disputas territoriais, ela penetrava e conquistava espaço e poder, a ponto de, quando a gente vê filmes baseados na história, quando um rei se torna rei, quem que o consagra rei? Quem que o ordena rei? Por acaso não é o bispo que está lá, nomeado pelo Papa? Veja, portanto, o poder do Papa. Ele estabelece quem pode ou não ser rei do império, certo? E aí a gente entende por que os reformadores eles tiveram que fugir em muitos momentos. Por que Lutero conseguiu permanecer no que hoje a gente entende como Alemanha? Porque teve uma certa briga do imperador da época, onde falou: não vou mais dar bola para esse Papa. Se a gente vai para a Inglaterra, né, a gente vai ver, lógico, um rei que queria se separar, a igreja não deixava separar, então já que a igreja não deixa, eu vou criar a minha própria igreja, a igreja anglicana, e aí ele decide quem é, o rei escolhe quem é o Papa, e aí ele dá deles, né, o bispo deles, e aí ele escolhendo, ou melhor, ele sendo o chefe maior da igreja, ele decide a regra da igreja, né? E aí a gente tem em certa medida, por caminhos errados, uma proteção daqueles que não queriam se vincular mais à igreja católica, né? Então a gente vai ter essa mistura de Estado e religião. Bom, diante só do panorama histórico, vou fazer a pergunta de novo. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela é identificada como cristã ou não? Continuam com a opinião? Ninguém quer mudar para não? Então está todo mundo aqui tranquilo. Acho até que a gente pode parar agora e ir na missa. O que vocês acham? Não dá para ir na missa? Dá para ir, não é? É cristã? Uai. Não pode ir lá? Primeiro,
nós precisamos olhar para definir, entender se a Igreja Católica Apostólica Romana é de fato, pode ser entendida como cristã, para 5 elementos, dentro dessa ideia de doutrinas aqui. A primeira delas é a igreja, porque a igreja é exatamente aquilo que eu estou falando em termos de construção de identidade como uma instituição religiosa. Contudo, se nós olhamos para os documentos oficiais desta instituição, nós vamos falar que a igreja, ela é a única igreja baseada em Cristo. Portanto, ela é a única que detém a salvação. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela se entende como o único caminho do cristianismo no universo. E o que nós somos para eles? Hereges. O que nós somos para ele? Pessoas que precisam se converter ao catolicismo. Então, enquanto vocês estão aí, agora vou ser muito provocativo, né? Defendendo a Igreja Católica como uma igreja cristã e tentando ser amigáveis, para todo bom católico raiz, não Nutella, né? Qualquer pessoa que não é católico não é cristão. Ponto. Simples e rasteiro. Qualquer padre que assumir a doutrina da igreja, ele vai falar: qualquer pessoa, qualquer pastor, qualquer líder religioso que se diz cristão, mas não é da igreja católica, não é cristão, é um herege. Por isso que o movimento ecumênico parece ser uma coisa muito doida na igreja católica. Porque como é que eles se juntam para cultuar um Deus, sendo que os outros não são católicos, cristãos, são hereges? Percebe que é um negócio que não casa muito bem na concepção católica? A Igreja Católica Apostólica Romana, ela é a única detentora da mensagem de Cristo, porque o seu papa, o seu líder, é o vicário, é o líder maior que dá sequência à obra de Cristo. O papado não é apenas a figura de alguém que conduz o Estado do Vaticano, não é apenas alguém que vai conduzir a igreja, vai ser o símbolo maior. O Papa é lei. O que o Papa diz tem o mesmo peso do que qualquer outro texto bíblico. Por isso, quando a gente pega algumas falas de alguns papas, Papa João Paulo II, Papa Gregório, Francisco, né? Nós vamos ver que eles vão tentar fazer uma retratação histórica de alguns papas que fizeram leis, interpretações da palavra, da Bíblia, e estabeleceram bulas papais, muito mais vinculadas à sua opinião, uma conveniência política. E quem que era a única pessoa que poderia desdizer aquele lá? O Papa. Então, só um Papa pode reinterpretar a fala de outro Papa. E exemplo simples: quando hoje, contemporaneamente, um Papa vai lá e pede perdão contra a escravidão, a gente precisa lembrar que a Igreja Católica Apostólica Romana, durante um tempo, ela não só fechou os olhos, mas ela validou que pessoas pudessem ser tiradas da África ou de outros lugares, escravizadas e serem tratadas como sub-humanos, certo? Ela validou isso.
Quando que isso vai ser retratado? Ou melhor, vai ter uma nova interpretação disso? Pouco tempo atrás. Que oficialmente um Papa vai desdizer isso e vai pedir desculpa. Portanto, a palavra do Papa é lei. Certo? Os pecados. Como que a Igreja Católica lida com o pecado? Tem pecado. Eles ainda não negaram que existe pecado, né? Existe pecado, certo? Certo. O que você faz quando você peca? Mas quem vai decidir isso? É você? Tem um detalhe aí, né? Você pecou. A paga do seu pecado, quem que vai decidir? O padre. E por que é o padre que tem que decidir? Porque ele é o representante da igreja para poder instituir qual é a sua relação com Deus. Pecado menor? Entendi. É porque, segundo a tradição, segundo a interpretação, segundo a doutrina católica, você tem distinção entre pecados, correto? Eu esqueci agora. Eu esqueci, onde está na Bíblia os 7 pecados capitais mesmo? Não tem? Não tem pecados capitais? Por que é pecado capital? O capital aí não é do capital, né, da cidade, capital. O que é esse termo capital? Pecado mortal, certo? E aí a gente tem gula, luxúria, né? 7 pecados capitais. Então quer dizer que existem grandes pecados e existem pequenos pecados, certo? Os pequenos pecados é coisa corriqueira do dia a dia. Você não vai ficar molando o padre lá porque você, né, falou umas besteirinhas aqui, fez uma coisinha ali, Mas se você já pula de estágio do pecado pequeno para o pecado grande, o que você tem que fazer? Confessar. Por quê? Porque a penitência, o que você deve pagar de preço pelo pecado cometido, quem que é? Que estabelece? Ele. Certo? E aí, como o Rogério falou, existem pecados que somente o Papa pode perdoar. E por que o Papa pode perdoar pecado? Porque ele é o vicário. Ele é o Vaticano como um todo, ele é construído com as indulgências. Está lá nos textos, para quem quiser procurar, né, que fala de Papa que quando a moedinha batia no fundo do cofre, a alma já tinha saído do purgatório e ia para o céu. Certo? Os pecados, a relação com os pecados, portanto, não é só de uma gradação de pecados, mas também a forma como você tem os seus pecados perdoados. Como é que você se redime diante de Deus e se limpa desse pecado? Tem mais? Tem mais. Sacramentos. Quais são os sacramentos? Se vocês não souberem quais são os sacramentos, não vou falar o deles, vou falar o nosso, tá mais fácil. Quais são os nossos sacramentos? O que nós entendemos como sacramentos?
Batismo, 1. Ceia, 2. Acabou? Acabou, né? E para eles? Deixa eu pegar minha cola, que eu também já nem lembro, todos eles. Batismo, crisma, confissão, eucaristia, ordem, matrimônio e extrema-unção. 7. Quando você morre, vamos pegar outra ponta. Quando você morre, você tem que receber a extrema-unção. Porque sem a extrema-unção, está lascado. Certo? E, portanto, a sua salvação está na mão de quem? Da igreja. Matrimônio. Por que tem uma questão complicada dentro da igreja católica? Não que não seja para nós também, mas para eles um grau um pouco maior, que é o matrimônio. Porque o divórcio, segundo a compreensão deles, é quebrar um sacramento. O matrimônio é sacramento. Veja que eu estou colocando o matrimônio no mesmo pé da ceia. Eu estou colocando o matrimônio no mesmo pé do batismo. Matrimônio é símbolo, mais do que símbolo, é uma forma de você receber graça de Deus e se vincular a Deus e se dizer de Deus. Portanto, quando dois católicos se divorciam, eles de fato só estão divorciados se quem autorizar? Quem que quebra esse vínculo? O que a igreja uniu? Não é assim? Quem que não foi no casamento católico? Que aí a fala é o que Deus, não é que Deus uniu, é o que a igreja uniu, não o separe o homem. O único com poder de dissolver vínculo matrimonial é o Papa. Aí você vai entender por que o rei Leão, né, na Inglaterra, que estava afim de pular cerca, já tinha pulado várias vezes, mas ele queria casar com outra, né? E aí ele fala, não, eu quero separar. Aí o Papa fala, você não pode separar. Não, eu quero separar, mas você não pode separar. Então, tchau, eu separo de você, igreja, certo? Porque o Papa não quis separar ele, ele vai lá e se separa da igreja, né? Certo? Somente, e aí veja, você acabou de sair da igreja, falou sim um para o outro, virou na esquina e fala, não quero mais. Quem que vai fazer voltar atrás? Se não foi consumado, ainda tem esperança de desfazer. Mas se foi consumado, não vai ter mais como separar, ou vai depender da sua influência com o Papa. Certo? E só para falar do matrimônio, para não falar de crisma, para não falar da eucaristia. Certo? Então nós vamos ter, além da palavra de Cristo, que estabeleceu o batismo e a ceia, outros 5 elementos que são considerados sagrados, a relação com os sagrados, sacramentos. E tem mais um ponto para fechar a régua, né? Que é Maria. Por que Maria é um ponto complicado? Para nós, não para eles. Porque Cristo nasceu sem pecado, correto? E viveu sem pecado. Mas por quê? Para nós, é porque ele é filho de Deus, concebido por meio de obra do Espírito Santo, correto? Isso tem a ver com a condição de Maria? Não. Maria é um instrumento usado por Deus para que Cristo tivesse forma humana, correto? E sem pecado. Ok. Para eles, Maria não é isso. Porque em determinado momento, eu faço com que Maria se torne
sem pecado. Porque para Cristo não ter pecado, Maria também não tem pecado. Maria permanece virgem, certo? Porque ela não tem relações com José. Porque Jesus não tem irmãos. Porque existe uma relação aí de o pecado, uma compreensão de pecado, que o ato sexual é pecado. E portanto ela não vai ter pecado. Mais do que isso, Conceição. Você sabe de onde que vem a origem do seu nome? De concepção. E o porquê que vamos falar de concepção? Porque Maria foi concebida também sem pecado. Certo? Cristo não tem pecado. Porque Maria teve uma concepção também sem pecado. Percebe como está ligado as coisas? E aí Maria, mais do que isso, não bastando ser isso, apenas a compreensão de Maria. O que Maria é de Jesus? Mãe. E o que ela faz então? O que ela pode fazer? Assim como ela pediu para Jesus transformar água em vinho, o que ela pode fazer por nós? Portanto, Maria assume o papel de intercessora junto a Cristo. Porque ela... Vamos para o matrimônio, certo? O matrimônio sagrado, ela não poderia ter relação com José porque ela se casou com quem? Com o Espírito Santo, certo? E por isso que ela concebeu Jesus. E como o Espírito Santo é Deus, Maria tem que ser sem pecado, né? Concepção sem pecado. E aí então, imaculada concepção de Maria, certo? E aí você vai ver até gente que chama Imaculada Conceição, né? Exatamente nessa raiz. E aí eu estou falando imaculada, ou seja, sem mácula, sem pecado. Maria foi concebida sem pecado. Por obra de Deus, se une ao Espírito Santo para gerar Jesus. Certo? Essa é a compreensão da doutrina católica. Aí eu pergunto para vocês. Em termos de literatura, a Bíblia é a única fonte de regra, única regra de fé e prática para o católico? Não. Além da Bíblia, que a gente já sabe que é diferente da nossa, correto? Que tem elementos acrescidos no Velho Testamento, que vão dar base, sustentação para as decisões papais, dos concílios até, de práticas religiosas que espelham um sincretismo religioso, ou seja, durante o período em que a igreja se torna instituição do Estado, o que Roma faz para permitir que ela seja mais aceita? Aqui vocês têm a cultura de fazer essa festa? Pois bem, essa festa agora é sobre tal santo, é sobre tal coisa vinculada à doutrina nossa. Festa junina. Por que acontece em junho? É junina porque é de junho. E por que é de junho? Quem que nasceu em junho? Vamos pular fogueira de São João. Vocês sabem já, né? Que mais? Vai ter a festa para São Pedro. E aí você vai pegar os 3 apóstolos, né? Que nasceram em junho. E vamos fazer festa para eles. Mas por acaso, dentro de outros povos europeus, já não tinha festa da colheita? Festa de adoração ao sol, à lua, uma celebração, um vínculo com a natureza, e que agora se transforma no período de colheita
mas agora vamos celebrar então a colheita, agradecendo a São João. E por que a festa junina tem um laço então com a produção agrícola? Será que é só questão de tradição? De produção local da época? Não, não tem nada à toa nessa vida, não tem nada por acaso, certo? Jesus nasceu em dezembro? Não. E que negócio é esse de carnaval e Páscoa? Quem que decide a data de carnaval? Quem que decide? A Igreja Católica. A Igreja Católica Apostólica Romana decide a data do carnaval, porque na verdade ela decide quando que é a Páscoa, certo? Por toda uma questão da lua, não sei o que, e sol e blá blá blá. Então um movimento, né, uma data específica. E aí ela, ao marcar a Páscoa, retrocede 40 dias, que é a quaresma, certo? E como é que a gente encerra o carnaval? Com a quarta-feira de cinzas. E por que tem que ter a quarta-feira de cinzas? Para você queimar os seus pecados, não é? Que foram cometidos na terça-feira de carnaval, certo? Segundo a lei católica não pode, né? Não pode comer carne vermelha, tem que se abster durante todo o período entre o carnaval e a Páscoa. Peixe, ovo, certo? Frango, não pode carne vermelha. Onde que está isso? Pergunta para eles, certo? Ok? Finados, Corpus Christi, são uns feriadinhos bons, né? Para dar uma descansada. Mas o que significa Corpus Christi? Senão corpo de Cristo. O que é finados? Senão um momento de você ir acender a vela para iluminar o caminho, certo? Estamos cercados de tradição católica, cujo estabelecimento dela se dá não apenas por uma interpretação do que eles entendem da Bíblia deles, mas também num sincretismo com outras tantas religiões que já existiam. E eu só mudo o nome, certo? E qual que era a única instituição religiosa à época que não tinha uma deusa? Cristianismo. Mas ele passou a ter. Quem? Maria, certo? Alguém que não tem pecado, que intercede por você junto ao Filho, ou junto a Deus, certo? Bem lembrado. Quaresma, alguns até fazem voto durante o ano, né? Então este ano é o ano onde eu não vou comer maçã, certo? E aí você não come maçã, né? E aí você vai ter tantas outras promessas, certo? Formas de se relacionar, penitências que você estabelece sobre si, sobre o seu corpo, como forma de extirpar, expurgar, retirar o pecado, certo? E aí você vai ver, aqui no Brasil nem tanto, mas em outras partes do mundo, pessoal que se chicoteia, pessoal que vai andando da sua cidade até
não é Meca, né? Mas é até Aparecida, certo? E vai fazer uma romaria, certo? E quando não vai andando, vai às vezes ajoelhado. Aí pega a sua cruz e siga-me, né? Então vai lá literalmente cata a cruz e vai carregando a cruz, certo? Aí vai subir, vai descer, escadaria, de joelho, não sei o que e tudo mais. Vai cortar cabelo, vai deixar, vai fazer isso. Formas validadas pela igreja de você receber graça, misericórdia de Deus, como também perdão dos pecados, certo? Porque ela pode falar, ela pode estabelecer documentos que têm o mesmo peso da Bíblia. Então ela não pode estar inferior, ela tem que estar acima para poder legislar e falar que existem coisas que são iguais aqui, né? Resposta bíblica ao catolicismo a esses 5 pontos, para não falar de outros tantos, né? Quais 5 pontos? Esses aqui. Mas antes disso, Igreja Católica é cristã? Agora vocês começaram a responder com mais vontade. Eu posso convictamente falar que Igreja Católica Apostólica Romana é uma igreja cristã? Lógico, segundo a nossa compreensão do que é cristianismo? Não. Se para eles nós somos hereges, pois é, para nós vocês são hereges. Mais do que hereges apenas, vocês são seita. Porque vamos lembrar do que a gente definiu como seita, né? Toda instituição que se coloca como detentora, dentre tantas outras coisas, detentora da salvação, ou seja, você só está salvo se você nos pertence, é uma seita. Igreja Católica Apostólica Romana, só por isso a gente já pode considerar como uma seita. E aí a gente vai para alguns textos bíblicos. A igreja, Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. E se você ler todo o texto aqui, você vai ver a referência várias vezes à pedra. E aí você olha lá para a história de Pedro, pedra, e aí quem que é a pedra angular? Que própria Bíblia coloca. Quem que é a pedra principal sobre a qual vai ser construída a fé cristã? Cristo. Quem que é o principal de todos? Cristo, não é Pedro. Portanto, a igreja se estabelece em Cristo. 1 Coríntios 3, 11, desculpa. 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará sua obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Veja que aqui ele vai falar de novo, Paulo falando, qual que é a pedra, qual que é o fundamento que se constrói a igreja de Cristo. E aqui não é igreja instituição, mas é a igreja como corpo coletivo de Cristo, membros da videira, certo? O fundamento para a igreja é Cristo, não é Pedro,
não são os papas, não são os apóstolos, não é a tradição da igreja, não é a tradição da comunidade. O fundamento é Cristo. Papado. 1 de Pedro, já que Pedro é o Papa, vamos ver o que ele mesmo fala? 1 de Pedro, capítulo 5. Primeira de Pedro 5, 1 a 3 diz o seguinte: Espera que eu acho que eu copiei o texto errado. Primeira de Pedro 5, 1. É o texto mesmo. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. O que Pedro fala de si? Ele se apresenta como apóstolo? Não, ele não se auto-intitula, certo? Ele se refere a si mesmo como presbítero, como líder da comunidade, assim como tantos outros, certo? Alguém que foi ordenado para ser líder da igreja, do povo, pastor do rebanho. Capítulo 2 de 1 Pedro, versos 4 e 5. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E ele continua falando, trazendo textos, falando de pedra, mas representando quem como pedra? Pedra principal, Cristo. E nós, os tijolinhos da igreja. As outras pedras que vão dar continuidade à obra, que vão construir o que nós vamos chamar de igreja de Cristo. Se nós, assim como ele fala, somos pedra, estamos então sustentados, baseados sobre a pedra angular principal. E aí vem um texto conhecido no verso 9, né? Vós sois sacerdócio real. É interessante, sacerdote, aquele que se relaciona diretamente com Deus, correto? Era esse o papel do sacerdote. Quem que é sacerdote? Nós. Vós, povo que está seguindo a Cristo, vós sois sacerdócio real. Não existe mais essa necessidade de intermediação. Você se vincula direto com 1 João 1,9. Nós já conhecemos esse texto. Enquanto o pessoal chega, a gente vai terminando. 1 de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados ao padre? Ao bispo? Não. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, quem nos perdoa? Quem nos purifica? E para quem nós devemos direcionar a nossa confissão? Mais claro do que isso, talvez só a luz do dia, né? 1 Timóteo 2,5.
Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Quem nos media? Quem é o intermédio? Quem que nos relaciona com Deus? É o padre? É o bispo? É o arcebispo? É o papa? Não. Tem mais uma sala para subir? Não, as duas, né? Os sacramentos, cada um dos textos, Lucas 22:19 vai falar da ceia, Hebreus 9:25, 1 Coríntios 11, Mateus 28, cada um desses elementos vai mostrar, essencialmente, quais são os dois sacramentos que nós temos: batismo e ceia. Por quê? Porque essas são as palavras de Jesus, é isso que ele deixou para nós. E Maria a gente continua na próxima aula, que aí é uma aula só para isso, tá? Versículo que nós vamos ler se encontra em Marcos 7:13. Vamos passar então para as salas.